Um outro aspecto que eu vejo que é muito frequente no consultório é a mulher na meia-idade, realmente naquela fase da menopausa, e começa a ver aquela flutuação hormonal e a mulher está numa fase difícil, fica deprimida, insatisfeita com o corpo e a mudança corporal. Eu vejo que isso é uma tônica muito grande, as mulheres sofrem com isso e elas chegam no consultório realmente pedindo ajuda. É isso que eu percebo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas mulheres. É muito comum, é uma boa parte do meu perfil do consultório. É uma fase muito delicada, é uma fase que começa muito antes da mulher entrar realmente na menopausa. Essa parte, essa alteração hormonal, metabólica, composição corporal, ela vai começar assim 6 anos antes de tudo isso acontecer. E isso começa por variações na produção desse estrogênio, que é o principal hormônio feminino, né? Então essas variações vão gerar nessa mulher um acúmulo de gordura nessa região abdominal, ela vai ter mais dificuldade de perder essa gordura e essa gordura localizada na barriga. Ela vai ter uma alteração do sono, ela acorda várias vezes à noite, tem dificuldade de voltar a dormir, é um sono de pior qualidade. Isso favorece também o ganho de peso. É uma mulher que tem muito mais labilidade emocional, ela chora à toa. E então tudo isso favorece esse ganho de peso. Então eu sempre falo que esse acompanhamento tem que começar antes. Muitas vezes a gente já começa a ajustar antes essa questão hormonal e estimular ainda mais a prática de atividade física, melhorar ainda mais a alimentação com alimentos que até vão ajudar nesses sintomas, né, do climatério, que vem junto aquele calorão que é chamado do fogacho, o ressecamento vaginal, a diminuição da libido. Então tem como melhorar a qualidade de vida dessa mulher, tem como ela viver melhor, melhorar essa composição corporal. Então a gente tem que parar de aceitar que é uma fase, eu tô envelhecendo, eu tenho que aceitar e pronto. Não, tem como ela viver muito melhor nessa fase. Então esse é um dado muito importante, isso que você acabou de falar, e uma orientação de ordem prática. Não é a mulher esperar realmente ter todos aqueles sintomas e a qualidade de vida cair muito. Geralmente, então, em torno dos 45, 44 anos, já buscar a orientação e começar a fazer um trabalho preventivo, para que isso aconteça de uma forma mais branda e com qualidade também, Exato, né? exato. Então essa seria a orientação, porque eu vejo que as mulheres, ou uma boa parte delas, acabam buscando ajuda realmente quando já não estão aguentando mais. Elas foram ao longo dos anos ali sofrendo, e quando não aguentam mais é que elas vão pedir ajuda, né? E foi interessante você falar essa coisa da composição corporal, desse acúmulo de gordura na região abdominal, porque tem estudos recentes que mostram que se a mulher começa o acompanhamento antes, principalmente a terapia de reposição hormonal nessa janela de oportunidade, nesse momento até antes dela entrar na menopausa, ela vai sofrer menos esse efeito da mudança na composição corporal. Exato, porque o que eu percebo é que são as mulheres que chegam ao consultório, elas estão sofrendo muito e aí estão acontecendo várias coisas na vida e aí fica mais difícil de fazer esse caminho de volta, né? Porque é o que você colocou, a questão dos hábitos e a reestruturação ali do dia a dia dela, que é tão importante, né? Eu nunca me esqueço que eu ouvi numa aula que antigamente as mulheres eram donas de casa, então elas eram obrigadas a aguentar tudo isso, fazia parte da rotina delas. Hoje em dia nós somos donas de casa, mães, nós somos empresárias, e a mulher ela é multitarefas, ela tem que fazer várias coisas, então ela não é obrigada a tolerar isso mais, ela precisa procurar ajuda, ela precisa realmente manter todo esse ambiente que precisa dela funcionando, então é fundamental que ela busque realmente uma terapia adequada para ela nesse momento. Bom, Tânia, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do tratamento medicamentoso da obesidade. Nos últimos anos, nós sabemos que surgiram uma série de medicações e a forma de se tratar mudou. E, além disso, infelizmente, aconteceu uma certa banalização com algumas medicações, né? E com efeitos colaterais ou efeitos adversos significativos. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Graças a Deus, né, Marina, a gente teve essa evolução no tratamento do sobrepeso e da obesidade, com medicações novas que surgiram no mercado. Mas é muito importante que a gente saiba que essas medicações, elas precisam ser bem indicadas. Não basta somente ter o sobrepeso, a obesidade e usar o medicamento da moda. Uma coisa que eu sempre chamo atenção no meu consultório é entender o padrão alimentar daquele paciente. Aonde que ele é? Ele é um comedor hiperfático, ele come muita comida, ele belisca ao longo do dia, ele gosta mais de doces. Então, talvez, dependendo do perfil, hoje, inclusive, atendi um paciente, ele não responde à droga da moda, por exemplo, ao Ozempic, né, que é uma droga que tem sido muito utilizada. Então, é muito importante na consulta a gente entender esse padrão alimentar. Uma outra questão, até pouco tempo atrás, a maioria dos remédios para emagrecer, eles apenas diminuíam o apetite. Hoje em dia, a gente sabe que essas medicações novas, além de diminuir o apetite, aumentar a saciedade, elas promovem uma desinflamação. E a obesidade é isso, um excesso de inflamação no nosso corpo,
que não deixa esse intestino funcionar direito, não deixa esse metabolismo, esse hipotálamo agir direito. Então, a medicação, ela age nessas vias de informação. Então, isso tem realmente mudado o tratamento da obesidade. Nós temos drogas que já foram aprovadas na Europa e que estão para chegar no país no próximo ano ou ainda esse ano, como o Mounjaro, por exemplo, que a perda de peso é entre 30% a 35%, equivalente a uma bariátrica. Sim. Então, isso realmente é uma revolução no tratamento da obesidade. É uma pena que ainda essas medicações são pouco acessíveis do ponto de vista de preço. Sim, são medicações ainda muito caras. Inclusive, Marina, nós recebemos um comunicado oficial do laboratório que a gente não vai ter disponível no Brasil nos próximos 2 meses o Ozempic de 1 miligrama, que é uma medicação extremamente prescrita, muito boa na perda de peso. A gente tem bons resultados, porque o uso ficou banalizado. Hoje em dia, o paciente vê na internet, como é um medicamento que não é de controle especial, ele compra sem receita na farmácia e faz o uso. Mas aí, eu tenho pegado muitos pacientes que chegam no consultório com muitos efeitos colaterais, passando mal com a medicação, que não respondeu à medicação. Então, por isso que eu sempre falo, o medicamento precisa ser adequado para a sua logística, para o seu padrão alimentar, e muitas vezes não é. Dependendo do paciente que vai usar essa medicação, a gente precisa ter alguns cuidados especiais para que ele não tenha tantos efeitos colaterais. Então, por isso, não use medicamento sem a prescrição do médico. Um outro aspecto que eu acho importante, assim, que eu vejo a respeito da banalização do Ozempic, os pacientes chegam ao consultório fazendo uso do Ozempic de uma forma como não acontecia há algum tempo, eu vejo que as pessoas não aproveitam essa oportunidade para fazer a reeducação alimentar, né? Eu vejo os pacientes se queixam muito de náusea, um esvaziamento gástrico realmente muito lentificado, consequentemente não conseguem se alimentar, mas aí quando vão ingerir um alimento hipercalórico, né? Então eu vejo esse contrassenso, uma coisa que não faz muito sentido, né? E então, assim, o que eu percebo é que essa é uma fase de tratamento, mas que é como você falou, da necessidade do acompanhamento especializado, porque não é simplesmente usar a medicação é utilizada dentro do objetivo de que é perder peso, mas precisa ter toda a reorganização do corpo ali, né? Se preocupar com composição corporal, que é uma outra coisa também que nem todo mundo se preocupa, né? Só o peso absoluto, principalmente as mulheres, que tem aquele número idealizado de que quer pesar na balança, e não se preocupam exatamente com a saúde. E saber que o biotipo de cada pessoa é diferente, né? Exato. Então, números irreais. E aí, Marina, eu chamo a atenção a um grande problema. Por isso que muitas pessoas usam a medicação, param a medicação por sua conta e engordam tudo novamente. E aí eles chegam no consultório, às vezes, reclamando. O remédio tem um efeito rebote. Foi a falta do remédio que me fez perder o peso. Então, muitas vezes, esse paciente não usou a medicação fazendo realmente uma mudança do seu estilo de vida, não estava, talvez, pronto para parar a medicação e, por isso, teve um reganho de peso. E é por isso que a gente fala tanto que a obesidade é uma doença crônica e progressiva. Então, esse acompanhamento é muitas vezes para a vida toda. É como câncer de tireoide, é como diabetes, é como uma hipertensão que você acompanha, às vezes, com o seu especialista a vida toda. A obesidade também é uma doença que vai ter que ser acompanhada a vida toda.